de Ubajara. E assim, momentos como esses são importantes para que a gente possa compreender melhor certos conteúdos vistos em sala de aula. Então, a gente trocar ideias, conversar, bater este papo sobre determinados assuntos para a gente aprofundar, de fundamental importância para a formação da gente dentro de um curso técnico, dentro de um curso de ensino superior. Então, desse momento, contribuindo um pouquinho, né, nessa construção do conhecimento de vocês sobre a economia. A princípio, o Jordão conversou comigo, né, que eu tivesse aí uma fala com vocês a respeito, um bate-papo a respeito sobre o mercado financeiro e a situação que se encontra hoje o país, com a situação, além de delicada e inédita na nossa história, a gente vai já conversar sobre isso, e não é como uma aula que a gente tem mais tempo, tem uma coisa mais estruturada, com mais até dias, né, para a gente poder digerir o assunto, que o mercado financeiro ele é muito vasto, mas o objetivo aqui é a gente compreender um pouquinho melhor certas coisas que vocês já têm ouvido falar, ou tenham visto na TV também, a oportunidade que vocês têm para esclarecer melhor, tá bom? Então, né, gostaria de cumprimentar também, né, se alguém tiver do núcleo gestor, né, a coordenadora de estágio, né, está aí talvez responsável pelo curso técnico, né, gostaria de saudá-la também, e pedir licença a vocês para apresentar aqui um slide bem didático mesmo, só para a gente poder acompanhar melhor as falas que eu vou ter aqui com vocês. Então, a gente vai procurar entender assim um pouquinho melhor sobre o que é o mercado financeiro. Para a gente poder entender o mercado financeiro, a gente precisa entender melhor o que é a macroeconomia e como é que o mercado financeiro, o nome mais correto seria o mercado de títulos, ele se insere dentro do contexto da macroeconomia. Eu vou desabilitar aqui minha câmera, porque facilita aqui a questão da internet também, viu? Que diminui a banda de dados e fica mais fácil eu evitar algum problema, tá bom? Daqui a pouco eu habilito novamente. Um minutinho. Não estou conseguindo, então vou com ela ligada mesmo. Então, o que é a macroeconomia, né? E aí dentro da minha fala, que é muito breve, né? Se alguém sentir a necessidade de perguntar, de questionar, de interagir, que eu acho que esse momento é mais de tirar dúvidas mesmo, de interação, eu peço que vocês perguntem mesmo, né? O momento é para isso mesmo, a gente compreender melhor esses assuntos que, na verdade, são um pouquinho complexos relativos ao mercado de títulos. Então, como eu falei, é preciso a gente conhecer os 4 grandes mercados da economia. O mercado de trabalho, o mercado de bens e serviços, o mercado monetário e cambial e o mercado de títulos. Então, a economia ela se divide em microeconomia e a macroeconomia. A micro, geralmente, o leigo ele não tem acesso muito a conteúdos de microeconomia, porque é difícil você ver eles na TV, nos noticiários, né, nos jornais, nos sites, porque a microeconomia é a parte mais matemática da economia, onde você vê muita equação, gráficos, aí talvez vocês já tenham tido uma noção sobre oferta e demanda, comportamento do preço, a dinâmica dos preços no mercado. E isso é muito importante para a macroeconomia, para a compreensão dela. Mas a micro, ela é assim, a parte mais exata da economia. A ciência econômica ela é muito vasta. Né? Então, a micro é essa parte mais específica de numéricas, né? de números. Já a macroeconomia, que é onde vocês vão encontrar o mercado de títulos, diz respeito a assuntos mais agregados, assuntos mais amplos no contexto econômico. No mercado de trabalho, a gente procura compreender como é que a dinâmica do emprego e desemprego acontece na economia, o que é que afeta esse emprego e desemprego, e também o que é afetado por ele, né? Vice-versa. Na outra face aí da macroeconomia, no mercado de
de bens e serviços, nós temos o PIB, a gente compreende o que é crescimento econômico, o que é desenvolvimento econômico, por que a China nos últimos anos cresceu tanto quanto a economia, né? Nos últimos 10 anos ela se tornou a segunda maior economia do mundo, provavelmente aí entre 2035 e 2040 vai ultrapassar os Estados Unidos como o maior PIB. Então isso a gente estuda lá no mercado de bens e serviços do ponto de vista macroeconômico. Terceira área aí da macroeconomia é mercado monetário e cambial. Nós compreendemos aí qual é o papel do Banco Central na economia, o que é a moeda e as 3 funções da moeda no contexto econômico, e a inflação, como a inflação ela afeta a moeda e como é que o governo faz para controlar a inflação através de um negócio chamado política monetária. Então, essa política monetária do governo, que acontece por meio do Banco Central, eles têm um mecanismo de controle da inflação que vamos precisar dele para compreender o mercado de títulos, que é a Selic, né, que é o Sistema Especial de Liquidação e Cobrança. Então, a gente vai precisar compreender esta Selic para entender um pouquinho do mercado de títulos. Então, o mercado financeiro, né, o mercado monetário, primeiramente, né, é esse mercado que diz respeito ao papel do Banco Central e como é que o Banco Central controla a inflação e a moeda para que o consumidor e as empresas consigam ter um contexto de estabilidade econômica. Ou seja, o consumidor ele possa se programar para fazer compras, fazer financiamentos, ter um empréstimo, e o empresário também possa programar a empresa dele para ter um planejamento financeiro sobre investimentos, aquisição de mercadorias. Então, o mercado monetário, o Banco Central, ele tem esse papel de garantir essa estabilidade econômica. Não apenas isso, mas principalmente isso. Já o nosso assunto hoje é o 4º mercado da macroeconomia, chamado corretamente mercado de títulos. Por que esse nome mercado de títulos? Porque, basicamente, o que acontece aqui é a negociação de títulos, que são papéis com vencimento futuro. E aí você se pergunta, né? O que são esses papéis? Né? Qual é a finalidade deles na economia? Como é que isso é regulado? Então, hoje a gente está num momento em que o investidor comum, aquela pessoa que nunca pensou em investir no mercado de títulos, já está com esse pensamento mais forte. Porque, voltando aí à história da Selic, que eu falei que a gente ia precisar, né? Nós temos hoje uma Selic, que é a Selic mais baixa da história da economia brasileira. Essa Selic, que é a taxa controlada pelo Banco Central, ela é, assim dizer, a mãe de todas as taxas da economia. Quando você compra um carro, quando você financia um imóvel, quando você compra um celular parcelado em 10 prestações numa loja, quando a loja compra do fornecedor, todas essas taxas de juros que são cobradas, que influenciam no valor da parcela, elas são influenciadas pela Selic, que é essa taxa que o Banco Central cobra. Né? Que é a cobra, né? Tem um pouquinho mais de complexidade nisso. Mas é uma taxa que é a mãe de todas as taxas do comércio e dos bancos. Então, hoje nós temos uma Selic que está em 2,25% ao ano. Que isso nunca aconteceu na história do país. Para se ter uma ideia do quanto isso é assim, um valor absurdo, né, de baixo, em 2016, essa taxa Selic estava a 14% ao ano, e já era considerado baixa, porque o Brasil sempre teve uma história de taxa de juros elevadas, né, para poder até atrair capital estrangeiro. Então, por que a taxa está tão baixa hoje? Qual é o impacto que isso tem na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Começando da poupança. Hoje, não tem mais sentido você deixar dinheiro aplicado em poupança. Porque, matematicamente, uma taxa Selic abaixo de 8,5%, e nós estamos com 2,25% ao ano, mas abaixo de 8,5% ao ano, o valor da renda da taxa de juros da poupança já fica bem menor do que é acima de 8,5% a Selic. Isso significa, na prática, né, que
o investimento em poupança, ele rende 70% do valor da Selic, quando ela está abaixo de 8,5%, que é o nosso caso hoje. Então, a pessoa que deixa dinheiro em poupança hoje, ela tem um rendimento muito maior, perdão, muito menor do que se tinha há 2, 3 anos atrás. Esse rendimento não compensa. Em economias mais desenvolvidas, que é o caso do Japão, por exemplo, né? Você deixar dinheiro na poupança, porque lá eles já têm taxa de juros nesse nível baixo há muitos anos, né? Porque faz parte da dinâmica da economia deles. Para o investidor japonês, para a pessoa que poupa no Japão ou nos Estados Unidos também, né? Que lá a taxa de juros está em cerca de 1 a 1,2% ao ano. Não é vantagem você ter dinheiro guardado em poupança, porque o seu dinheiro é como se ele desvalorizasse com o tempo, ao invés de ele render. Né? Então, é uma dinâmica estranha para nós aqui no Brasil, que a gente não é acostumado com isso. Mas, assim, vamos compreender, vamos chegar um momento aqui que nós vamos compreender como é que isso funciona, né? O que é o mercado financeiro, né? Qual é o propósito dele e como é que ele dinamiza a economia, tá bom? Vou procurar ser sucinto, porque nós temos outras falas, e aí vocês podem perguntar alguma coisa, e o assunto ele é bem vasto, tá bom? Então, em primeiro lugar, qual é o objetivo do mercado financeiro, o mercado de títulos? Quando as empresas estão precisando de dinheiro, se elas forem pegar esse dinheiro num banco, elas vão pagar juros por esse dinheiro que elas estão adquirindo. E isso para elas, obviamente, né, elas vão usar o capital para um investimento, mas os juros é, né, uma coisa negativa que ela vai ter que pagar. Mas tem um meio de ela conseguir esses recursos sem precisar pegar dinheiro em banco. É justamente investir no mercado financeiro. Por exemplo, eu quero importar uma máquina para a minha fábrica e essa máquina ela custa, sei lá, 1.200.000 reais e essa máquina precisa ser importada da Holanda, né? Ela vem de fora. E eu não tenho capital para isso. Eu poderia pedir emprestado no banco. Mas eu posso também, dentro do mercado financeiro, dentro do mercado de títulos, eu posso emitir uma debenture. O que é uma debenture? É um título, um papel, com vencimento futuro, que eu vendo, né? Um investidor comum, que somos nós, que geralmente o nosso dinheiro estaria em poupança, a gente investe naquelas debêntures, nós, investidores comuns, temos um rendimento superior da poupança e a empresa ganha porque ela vai ter uma taxa de juros que ela vai pagar bem menor do que ela pagaria ao banco. Então, acaba sendo bom para ambos os lados. Né? É esse o objetivo do mercado financeiro, como está dizendo aí nessa tela. Captar recursos das pessoas, geralmente parados, né, entre aspas, aí na poupança, e destiná-los à empresa para movimentar a economia. Então, a empresa pega dinheiro de você, da gente, para que esse dinheiro seja investido lá dentro dos seus negócios, e aí depois ela paga de volta esse dinheiro com juros. Lógico, com juros menor do que ela pagaria ao banco. E para nós que compramos, maior do que deixar na poupança. E aí, com mais recursos disponíveis, as empresas fazem seus investimentos, produzem mais, né, aumentam suas margens de lucro, e isso vai melhorar a economia do país, do estado, do município, e a economia se dinamiza mais. Tá bom? Então, basicamente, é esse o objetivo do mercado de títulos. É movimentar dinheiro na economia, captando recursos das pessoas comuns e deslocando esses recursos para o capital privado, para movimentar a economia e gerar mais dinheiro. E aí, captando das pessoas, ao invés de bancos, as empresas acabam pagando menos juros. Tá bom? Então, em resumo, esse é o objetivo do mercado de títulos. Eu vou passar aqui algumas lâminas que eu já tenho falado, para que a gente tenha mais tempo, né? Caso haja necessidade de discussões, tá bom? Então, algumas coisas que eu vou passar rápido aqui, né? Como o fato de que, do ponto de vista do investidor, que somos nós, né? É melhor deixar o dinheiro, é melhor do que deixar o dinheiro em poupança, porque o rendimento aqui é maior, né? O governo federal também ele pode se aproveitar do mercado de títulos. Né? O governo está precisando de recurso, de dinheiro para fazer investimentos também, sei lá, construir uma rodovia,
deslocar esse dinheiro, vamos supor, para uma obra de uma usina siderúrgica, né, ou de uma hidrelétrica, então, o governo também pode emitir títulos, captar da gente os recursos e depois pagar de volta corrigido com juros. Por sinal, esses títulos aqui no Brasil, chamados de Tesouro Direto, né, os títulos do Tesouro, eles são importantes porque eles são referência também para a Selic, tá bom? A gente não vai falar muito aqui de Selic não, mas a gente está falando sobre títulos, mas é importante a gente conhecer que a Selic tem um impacto nisso aqui, tá bom? Então, no caso do governo federal, quem emite os títulos é o Banco Central. Ele tem lá, dentro do Banco Central, né, um departamento específico para isso, ele joga os títulos no mercado, vende em bolsa de valores, que já a gente vai falar aqui de bolsa, e aí ele capta recursos para poder fazer os seus investimentos, tá bom? Como eu já falei aí, os títulos vão pagar juros, né? Eles são documentos não nominais, ou seja, não tem o seu nome lá, ele não é, né, específico seu, ele pode ser negociado, você compra um título, depois vende. Isso vai ficar mais claro quando eu falar sobre bolsa de valores, vocês vão entender que esses títulos, eles passam de mão em mão, conforme o investidor considere vantajoso o momento certo de vendê-lo ou não, né? Às vezes de comprar, às vezes de vender. O principal título que vocês já conhecem são as ações. Eu posso ser acionista de uma empresa, que é um chamado título de propriedade, como se eu tivesse uma pequena parcela daquela empresa. São os chamados títulos de propriedade. Então, nós temos dois tipos de título. Os títulos de dívida, que as debêntures, por exemplo, que eu citei agora há pouco, e os títulos de propriedade. No caso principal e mais conhecido são as ações. Tá bom? Então, aí é o exemplo de alguns outros títulos, né? CDBs, que são certificados de depósitos bancários, letras de câmbio, que é a forma de captação das instituições financeiras. Nós temos os commercial papers, quando a empresa está com uma situação, com um problema de capital de giro, ela pode emitir um commercial paper para pagar o investidor em pouco tempo, 3, 4, 5 meses. Títulos públicos, né, como eu falei, os títulos do Tesouro, né, no caso do Brasil. CDIs também, tem outros títulos aí que são importantes, né, dentro do mercado financeiro. Eu sempre coloco isso aqui como uma coisa importante a ser refletida. A gente não pode confundir, quem trabalha no comércio sabe, que muitas vezes o comerciante, ele chama de título aqueles boletos que ele paga dos fornecedores, né, o título bancário. Né? Não é este título que nós nos referimos aqui, né, porque esse título aí, ele não é do mercado financeiro. O título bancário, ele é um título intransferível, tem o nome da pessoa, a taxa de juros e a dívida. E ele não pode ser negociado. Então, ele é entre o credor e o devedor por intermédio de um banco. Então, não tem como você estar negociando isso. Só para a gente ter essa observação e não confundir, tá bom? Então, títulos aí, né, são papéis de direito ou propriedade, com rendimento e até participação nos lucros, tá bom? Como o Jordão falou que procurar explicar um pouquinho hoje da dinâmica do mercado brasileiro, esse é o nosso foco, né? Entender como é que está hoje a dinâmica do mercado financeiro no país e a implicação que toda essa questão da pandemia e da paralisação da economia tem causado, eu estou dando uma agilizada aqui nesse momento sobre a compreensão do mercado de títulos para que a gente possa se concentrar nessa parte aí referente ao mercado financeiro e à dinâmica nacional, tá bom? Então, já expliquei aí, né, o que é que são ações. Existe dentro do mercado financeiro um crime que os órgãos competentes, fiscalizadores, estão sempre de olho, que é o inside trading, que é quando uma informação de uma empresa, ela vaza de maneira privilegiada para alguém ou para um grupo de pessoas, e aí essas pessoas com essa informação privilegiada, elas vão lá e compram ou vendem ações daquela empresa porque elas sabem de alguma coisa que vai acontecer. Então isso é proibido, né? O mercado financeiro não permite, né, esse inside trading. Isso, inclusive, tem muitas empresas que praticam espionagem industrial, né, comercial, para descobrir certos movimentos de algumas empresas para poder captar ou vender ações, tá bom? Então, isso é crime punido dentro da dinâmica do mercado financeiro.
E aqui, para a gente encerrar aí essa parte introdutória, né, existem dois tipos de mercado, de títulos, que é o mercado primário e o secundário. O primário é quando uma empresa, pela primeira vez, resolve abrir o seu capital. Ou seja, sou uma empresa limitada e, de repente, agora eu quero ser uma empresa SA, Sociedade Anônima. O pessoal aí do segundo ano, talvez tenha esse conteúdo mais, né, fresco na mente de vocês, né? Vocês estudaram agora recentemente. O que é uma empresa SA, Sociedade Anônima? Você não sabe quem são os seus sócios, porque você tem milhares ou milhões de sócios. E ora a pessoa é sócio, ora ela deixa de ser sócio porque ela vendeu sua ação. Então ela não tem mais as ações, então ela não é mais sócio. Então essa empresa chama-se SA. Mas antes dela ser SA, o que se espera é que ela tenha crescido gigantescamente para que o mercado se interesse em comprar ações daquela empresa quando ela abrir o capital, ou que ela seja uma startup extremamente promissora, né? Muitas vezes chamada de unicórnio, né? Empresas que valem $1 bilhão em curto prazo, né? Então, aí, geralmente, a empresa abre o capital, mesmo que ela não tenha crescido tanto, mas ela tem uma grande chance de dar muitos lucros no futuro, né? E aí o pessoal vai lá e compra ações. Então, esse é o mercado primário, quando a empresa se transforma de uma empresa limitada, uma empresa que já tem, suponhamos, 560 filiais, ou é uma startup extremamente inovadora e em crescimento, ela abre o capital e aí as pessoas compram as ações dessa empresa pela primeira vez. O investidor comum não tem acesso a isso. Isso aí só é feito por meio de bancos e empresas corretoras de valores. Já o mercado secundário, aí não. Aí é quando as ações já estão rolando no mercado, você já pode comprar e vender, e aí acontece com o investidor comum, que pode comprar as ações em bolsa de valores, tá bom? Então isso seria o mercado secundário. Não vou me deter muito nisso aqui, porque para nós aqui não interessa, dentro do nosso objetivo hoje, mas as ações podem ser preferenciais ou, ou, ou ordinários. São duas categorias de ações que existem no mercado financeiro. Você pode comprar ações preferenciais que dão uma lista que eu aconselho vocês acompanharem, viu? Revista Valor Econômico. E aí você tem aqui um movimento. Gente, será que está... Ações da Petrobras. Né? Em vermelho, você tem 76 centavos. Observe que a ação preferencial, ela seguiu mais ou menos o mesmo, né, a mesma dinâmica, mas ela vale menos que a ação ordinária, tá bom? Ela é um pouquinho mais barata e não necessariamente ela vai ter a mesma dinâmica. Nesse ponto aqui, você teve uma valorização da ordinária e uma desvalorização da preferencial. Então, a oscilação delas não necessariamente é a mesma, tá bom? Fazendo aqui já um adiantamento, que eu vou falar mais adiante, que é sobre a dinâmica do mercado atual. Como é que você ganha dinheiro no mercado financeiro? Ou você compra um título, no caso uma debênture, um CDI, CDB, e aguarda a valorização da taxa de juros, que é bem maior do que a poupança, como eu já falei. Ou no caso do mercado de ações, você espera uma ação ter uma baixa, que foi o caso dessa daqui, ó. Ela teve uma baixa, você compra ela na baixa e você vende ela na alta. Eu acho que você não vai comprar uma ação. Se você comprar 100 ações aqui, vai dar, né, mais de 3 mil reais aí, né? Então, se você comprar 100 ações, você vai ter que fazer esse investimento, tá bom? Então, eu investindo R$ 3.076 em ações, e eu vou esperar a alta dessa ação da Petrobras,
Suponhamos que ela teve uma alta, a única ação está valendo agora 35, então eu vou ganhar aí uns R$ 500 se eu vender neste momento, tá bom? Então eu compro na baixa e vendo na alta. Na prática, não é simples assim, como a gente está falando, porque não tem como a gente estar acompanhando esse sobe e desce direto. A gente vai falar daqui a pouco. Então, já entrando aqui no nosso objetivo, né? Então, sendo agora dentro, né, dentro do que a gente propõe. Como é que funciona o mercado de ações e como é que eu faço para investir? A economia brasileira hoje, né, como eu já falei, está com a taxa Selic de 2,25% ao ano. É uma taxa de juros muito baixa. Então, essa taxa de juros muito baixa não favorece você deixar o dinheiro em poupança. O que acontece hoje é que muita gente está investindo no mercado financeiro, que é um mercado de risco. Por que é um mercado de risco? Porque você pode, de repente, ter o dinheiro aplicado em alguma coisa que desvalorize. Então, não é interessante, né, respondendo esta pergunta de como investir, você mesmo decidir, eu vou comprar ação disso, eu vou vender ação daquilo, eu vou comprar CDI, eu vou comprar, né, sei lá, uma letra de câmbio, ou um título imobiliário, que é uma coisa que o pessoal investe bastante, porque eu não consigo acompanhar a dinâmica do mercado financeiro. Então, o mais interessante é que você contrate uma corretora de valores. Ela não vai pegar o seu dinheiro e colocar em apenas uma coisa. Eu vou pegar o dinheiro do Giordano, o dinheiro da Francineira e vou investir em ações da Petrobras. Isso não vai acontecer. Ele vai pegar o seu dinheiro e investir numa carteira ampla de investimentos. Tá bom? E quando ele perceber que certo capital ali não está sendo vantajoso, ele tira o seu dinheiro dali e bota em outra coisa. E você, investidor, espera. Espera 2 anos, 3 anos, que é o melhor rendimento que você vai poder ter, tá bom? Ah, eu posso esperar só 5 meses? Pode, mas, né, você não vai ter tanto rendimento como no longo prazo, tá bom? Como pode até ter perda. Se você for acompanhar isso dia a dia, mês a mês, você pode ver que o dinheiro que você investiu, que era 10 mil, está valendo 9.800, ou seja, perdeu o dinheiro, né? Mas você pode ser que daqui a um ano ou daqui a 8 meses, os seus 9 mil que você investiu, agora estão valendo, sei lá, 11.500, né? Pode acontecer, tá bom? Então, o mercado de ações, ele não é para o investidor que está acompanhando, porque não tem informação. Seria necessário você ter, tipo, um ambiente de trabalho com 4, 5 monitores acompanhando diversos tipos de investimento e a todo momento você está ali no sistema tirando dinheiro, investindo, fazendo o que for necessário para otimizar seu capital. Isso não é viável para o investidor comum, tá bom? Então, a primeira coisa é você entender isso, né? A gente hoje vive uma economia que, para as empresas, para o comércio, para o varejo, né, já entrando dentro do assunto aqui, a situação, vocês sabem que está muito difícil, né? A dinâmica hoje do mercado de títulos, ela favorece que o capital se desloque para lá, né? Por quê? Investimento de renda fixa que a gente conhecia, agora a renda é variável. Então não adianta mais investir em renda fixa. O que é renda fixa, professor? Sei lá, uma taxa, algum investimento que você faça no próprio terminal do banco, né, que é possível. Ali tem alguns fundos de renda fixa que você pode investir. Hoje é mais favorável você investir o seu dinheiro em capital variável, em renda variável, né? Porque elas estão pagando mais juros. Falando da economia brasileira, o Sebrae fez um levantamento agora há pouco tempo, né, que desde o início da pandemia, desde de março, né, até o finalzinho de abril, mais de 600 mil empresas no Brasil fecharam as portas em definitivo, elas não vão mais abrir, porque o empresário não teve mais como pagar aluguel, não teve mais como manter funcionários, né? Então, o que fazer numa situação dessa, num cenário desse? Hoje não é interessante você pegar o dinheiro e investir numa empresa. Embora esteja alguns ramos se aproveitando, tem alguns ramos de negócio que está sendo vantajoso, né? Esse momento de isolamento e tal, mas não é vantagem, tá bom? Então, quem tem algum capital para investir, eu tenho ali 60 mil reais, 80 mil, né, de algum dinheiro para investir,
o ideal é você investir no mercado de ações ou diversificar, né, como eu falei, contratando uma corretora. Aqui no Brasil, nós temos uma bolsa específica para isso, que é a B3, né, que é a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, a antiga Bovespa. Hoje ela se chama B3, tá bom? Apesar de a gente não ter muito esse hábito no Brasil, né, a Bolsa de Valores brasileira, ela movimenta 80% do mercado de ações de toda a América Latina. Então, se você pegar do México ao Chile, 80% das ações da América Latina é negociado aqui no Brasil, né, através da B3, que é a sigla de Brasil Bolsa Balcão. Em volume de mercado, é a terceira do mundo. Mas por que é a terceira do mundo? Os Estados Unidos, por exemplo, tem várias bolsas de valores. Aqui no Brasil a gente já teve isso, nessa configuração. Né? A gente tinha a bolsa do estado do Rio de Janeiro, nós tínhamos a bolsa Ceará-Piauí, com sede em Fortaleza, nós tínhamos a bolsa do Rio Grande do Sul, e aí a Bovespa ela foi comprando, né, os direitos de atuar, né, nesses mercados, e aí de repente, né, nós tivemos uma fusão entre a Bovespa e a Bolsa de Mercadorias e Futuros, que era outra bolsa que tinha lá em São Paulo, e aí a gente passou a ter uma super bolsa, digamos assim, diferente dos Estados Unidos, que você tem a Nasdaq, para empresas de tecnologia, né, empresas desse setor. Nós temos a New York Stock Exchange, né, que é uma bolsa específica para outros tipos de negócio. Nós temos a Bolsa de Chicago, que negocia muito commodities, né, ou, sei lá, ouro e tal, então é uma bolsa bem movimentada também, né, muito movimentado lá o mercado cambial. Então, os Estados Unidos tem várias bolsas, o Brasil tem tudo lá dentro da B3, tá bom? Então, nós temos uma bolsa muito forte, tá bom? Isso aqui era a antiga da BMF Bovespa, né, onde teve a fusão, e aí a B3 hoje, só para ilustrar, você tem aí a imagem da fachada, né, da B3 em São Paulo, aqui outra imagem bem bacana, né, da fachada da bolsa. Nós temos aí, por curiosidade, até uma visita técnica, né, de estudantes visitando a B3, né, empreendendo aí o mercado financeiro. Ali você tem um painel, uma imagem de um painel com o movimento do Ibovespa, que é o índice que faz a média aí da sobe e desce das ações. E nós aqui, uma determinada empresa lança suas ações no mercado primário, como eu falei agora há pouco, né, pela primeira vez a empresa abre o seu capital e aí resolve, né, investir no mercado de ações, no mercado financeiro, para poder adquirir recursos e crescer. Tem um filme bem bacana, né, que você visualiza isso muito bem, que é o filme, né, Jobs, né, que ele trata da biografia do Steve Jobs. Não o último filme agora, que é lançado, não. O anterior, que o Steve Jobs, ele chega, né, na Apple e, né, faz a barba e tal, tem todo um momento, né, de simbólico, né, por trás disso. Aí ele chega na Apple no dia de lançamento das ações da Apple no mercado, quando a Apple resolve abrir seu capital. E aí, como era uma empresa promissora, em crescimento, muita gente queria comprar ações da empresa, e lógico, o valor da ação, pela lei da oferta e demanda, muita gente querendo comprar, o valor da ação sobe, e aí aqueles que eram acionistas da Apple, antes da abertura do capital, e que ficaram com a parcela boa das ações, né? Lógico, essas ações supervalorizaram no dia da abertura, e eles enriqueceram, se tornaram, assim, bilionários da noite por dia, porque foram os principais acionistas da empresa na abertura do capital. Tá bom? Então, né, essa é a dinâmica do mercado financeiro, né? Isso é o mercado de títulos, né, que o Jordão ele havia conversado comigo, né, para tentar resumir um pouquinho sobre o papel do mercado de títulos na economia. E a dinâmica hoje da economia brasileira, né, como eu já falei, é uma dinâmica que nós temos uma taxa Selic muito baixa, né? Eu falei que a gente não ia discutir muito sobre o que era a Selic, porque é um assunto muito complexo,
mas você veja a Selic como se fosse um botão que regula a economia. Quando a economia está muito acelerada, né, o consumidor está com dinheiro no bolso, quer comprar, compra parcelado, compra à vista e tal, o que acontece? O consumo muito alto, pela lei da oferta e demanda, vocês devem conhecer, quando tem muita gente querendo uma coisa, o preço daquela coisa tende a subir, porque as empresas vão ver muita procura e escassez de mercadoria, né? Pouca mercadoria. Então, a tendência é que os preços subam. Aí, o que é que o governo faz? Nesse botãozinho que eu falei, ele vai lá e aumenta a Selic, a taxa de juros. Quando ele aumenta a taxa de juros, fica mais caro você comprar um celular, uma TV, um carro, porque as prestações aumentam. E aí fica disso, dá um freio no comércio, o aumento da Selic. Quando o comércio está fraco, né, ninguém está comprando, ninguém está com dinheiro, o que é que o governo faz? Ele regula esse botão, abaixando a taxa de juros. E aí ele abaixando os juros, o consumidor vai ficar mais fácil para ele comprar a prazo, vai ficar mais vantajoso para ele parcelar um carro, comprar uma TV, e aí o comércio tende a dar uma melhorada com a taxa de juros mais baixa. As próprias empresas, elas tendem também a pedir mais empréstimo, né, para poder fazer investimentos, comprar, expandir, abrir uma filial, comprar mais mercadoria. Então, as empresas também vão mais aos bancos quando a taxa de juros está baixa. Então, o governo abaixa a taxa de juros para acelerar a economia e aumenta a taxa de juros para frear a economia. Quando a economia está muito acelerada, a gente tem a inflação, tá bom? Que é o aumento exagerado dos preços persistente ao longo prazo. Isso se chama inflação. Aí você vê as coisas aumentarem e o seu dinheiro não aumenta, né? Então, a inflação é isso, tá bom? Enfim, pessoal, então a dinâmica hoje da economia brasileira é essa, que nós temos a economia parada, né, com a pior perspectiva da história do país até hoje. Acredita-se que esse ano a queda do PIB vai ser em torno de 9 a 10%. Isso é inimaginável, né, ter acontecido isso. E as empresas estão fechando as portas. O investidor comum, né, a pessoa que tem dinheiro guardado, se deixar em poupança não vale a pena. Se abrir um comércio hoje também não vale a pena. A melhor coisa que você pode fazer é contratar uma corretora e investir no mercado financeiro, tá bom? Então, essa a fala que eu gostaria de ter com vocês. Perdão se foi um pouco extensa, mas eu tentei resumir, né? Porque esse assunto, na verdade, a gente procura compreendê-lo, assim, dividindo ele em vários momentos, né? E aí eu me coloco à disposição para a gente discutir alguma coisa, se for o caso, tá bom? E estou aberto a dúvidas e a qualquer consideração que vocês queiram fazer. Professor Jordão, está me ouvindo? Professor Jordão, você nos escuta? Jordão, acho que ele não está ouvindo a gente. Pois é, eu acho que o áudio... Eu mandei aqui para o celular dele aqui. Jordão, era mais ou menos esse mesmo, né? O tempo que eu tinha, são 2h20, né? Eu acho que... Alguém gostaria que... Jordão, tu falou sobre um ponto específico, que tem sido muito rápido. Estou ligando para ele aqui, para esse assunto. Porque eu acho que ele não tá. A gente vai falar e ele não vai ouvir, né? Isso. O telefone está tocando lá. Sério? Professor, porque não dá para você ouvir a gente que está aqui, ó. Então, gente, enquanto eles estão, a gente está vendo esse erro, né, técnico, para a gente voltar. Vocês têm alguém de vocês tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta ao professor? O professor está ouvindo? Pessoal, agora eu escuto vocês, viu? É porque eu estava com
a caixinha de som desligada, perdão. Jordano, tudo bem. A gente tentou falar por várias vezes durante a sua apresentação, mas a gente percebeu que... É porque ela desligou automático, eu não vi. Eu acho que ela tem um recurso para salvar a bateria dela e ela acabou desligando, eu não vi. E aí a gente percebeu que você não escutava, então a gente deixou acontecer, por isso que a gente não fez interferência. Mas o professor Jordão, ele até fez uma observação no chat, aí eu vou deixar aberto, Jordão, pode ficar à vontade. Professor Jordão, primeiro agradecer a você aqui, né, meu amigo? Além de ser colega e parceiro de trabalho, também foi meu ex-professor, e muito bom professor, por sinal. Então, Jordano, eu queria saber aqui o seguinte, como é que você vê o papel do Estado hoje, né? Como é que está sendo o papel do Estado nessa questão da interferência mínima e da interferência máxima nessa economia? Realmente está tendo um papel econômico do Brasil que faça essa mediação ou que não faça essa mediação? Mais ou menos, está dando a oportunidade de haver crescimento? Ou como é que está essa questão da interferência do Estado? Porque conta muito, né? Eu estava até tendo agora uma live, eu vi uma live do Ciro e de alguns economistas, e ele fala justamente nisso, dessa interferência do Estado na economia. Como é que você vê isso, meu amigo? Jordão, essa sua pergunta, ela tem, assim, uma profundidade gigantesca, viu? É um tema extremamente complexo, assim, para a gente discutir. Porque é uma discussão muito antiga, ela vem desde o século XIX. Um dos fundadores da ciência econômica, né, foi um inglês chamado Adam Smith. Ele era defensor de que o Estado não deveria intervir de forma alguma na economia. Tá? A economia tinha que ser tinha que ter uma dinâmica totalmente livre, né? Daí onde vem o conceito, a livre iniciativa. As próprias empresas, de maneira automática, seriam o mercado seria autorregulatório, né, as empresas não poderiam intervir. Só que aconteceu, e aí isso contribuiu para a Revolução Industrial, né, contribuiu para uma série de coisas positivas. E a ciência econômica ela evoluiu muito lá no século XIX por conta disso. Mas aí nós chegamos no século XX, e no início do século XX teve muito desenvolvimento ainda, mas houve um momento muito crítico na história, somente comparado ao que está acontecendo hoje, que foi aquela crise que teve em 1929. Em 1929, né, a Europa havia se recuperado da Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos tinham produzido, né, numa quantidade exagerada de mercadorias, esperando que os europeus comprassem, não houve essa compra. A economia americana entrou numa profunda recessão, porque você tinha excesso de bens que não tinham quem os consumisse, porque os europeus deixaram de comprar. Então, naquela época, acreditava-se que o mercado ele ia se autorregular, ia tudo resolver pela dinâmica do mercado. Acontece que isso não aconteceu, né? De fato, né, é redundante a gente falar isso, mas o que acontece é que o fato não se sucedeu como eles esperavam. E 10 milhões de americanos ficaram desempregados em questões de semanas, muitos empresários cometeram suicídio, a economia americana quebrou, a Bolsa de Nova York fechou, foi um desastre, né? E aí, depois desse período, veio a Segunda Guerra Mundial, logo menos aí de 10 anos, aconteceu aí a Segunda Guerra, e aí a economia mundial ficou meio sem entender. Qual é o papel do Estado? Deixar a economia livre ou intervir? Então, um cara chamado John Maynard Keynes, ele escreveu um plano econômico para reestruturar a economia mundial depois da Segunda Guerra. E fazia parte desse plano econômico a criação do Banco Mundial, do FMI, da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e uma ressignificância do papel do Estado. Concluiu-se naquela época que o Estado deveria, sim, né, cuidar da economia de uma maneira mais próxima, né, regular, né, não deveria deixar as coisas soltas, e foi a partir daí que nos Estados Unidos e na Inglaterra teve muita obra pública, o Banco Central passou a intervir de maneira mais forte na economia, o governo americano também, né, passou a conceder linhas de crédito mais vantajosas para as empresas e tal. Então, dentro desse cenário que a gente vive hoje no Brasil, no meu ponto de vista, o papel do Estado ele é fundamental, tá bom? Se o Estado não intervir, não colaborar, por exemplo, com
com a diminuição dessas micro e pequenas empresas que respondem por 30% do PIB do país hoje, a coisa vai ficar cada vez pior, né? Então, a situação já está difícil, já é crítica, e num cenário em que o Estado ele não intervém, né, que é o chamado Estado mínimo, né, uma característica muito liberal, por falar, a gente fala, fulano de tal é liberal, né, a linha da política do governante tal é liberal. Essa palavra liberal quer dizer o quê? De livre, né? O conceito de livre iniciativa. O Estado não intervém, não participa muito. Ele meio que está ali de olho, mas ele não tem papel ativo dentro da economia. Esse conceito a gente já sabe há muito tempo que ele não é correto. Como também não é correto aquele Estado interventor, né? Aquele Estado que controla tudo, controla preço, controla empresa, né? Dita a dinâmica do mercado, isso também não é correto, tá bom? Então, a solução adequada é o meio termo, em que o Estado ele favorece o mercado através de incentivo ao desenvolvimento da economia, e o Banco Central tem um papel nisso muito importante, mas um Estado, uma governança em que realmente o Estado mínimo ele não funciona, tá bom? No meu entendimento, é necessário, né, certas políticas econômicas, incentivos às micro e pequenas empresas, né, algumas linhas de crédito para os consumidores também, né, para poder, né, como a gente está vendo essa questão hoje do auxílio, né, emergencial, dos R$600, se não fosse esse dinheiro, muita gente não estaria comprando no comércio, e o comércio estaria ainda pior do que está hoje, né, além de que é uma medida humanitária também, para que as pessoas tenham renda, né, e não passe fome e tal. Então, acredito nisso, né, hoje o papel que o governo do estado do Ceará, né, trazendo para a nossa realidade, que o governo federal estão tentando desempenhar, eu acredito que eles estão no caminho certo, né, tanto o federal como o estadual, tá bom? E não fazer isso, eu acho que seria um grande erro. Nos Estados Unidos, né, houve, eu acho que, se eu não me engano, o Trump, ele emitiu cheques de $1.000 e mandou distribuir para a classe média americana lá no início da pandemia, né? E esses cheques eram mensalmente. Eu não tenho ideia assim, do valor, se é $1.000 mesmo, mas foi por volta desse valor, mais ou menos, tá bom? Então, mesmo na economia altamente liberal como a americana, eles sabem que momentos como esse é importante o Estado intervir. Beleza, professor. Professor, tem uma pergunta aqui de nossos alunos. A Liz Vieira, por sinal, muito boa aluna. A Liz pergunta, qual seria o valor mínimo para investir no mercado financeiro e quais seriam os efeitos na atualidade, né, da quebra da Bolsa de Valores, tipo a B3, né, tipo a Bovespa, antiga Bovespa. Então, ela quer saber qual seria o mínimo valor que eu, mortal, né, que cidadão comum pudesse investir, né, e qual é o mínimo que eu poderia investir, e se chegasse a quebrar a Bolsa de Valores como a B3, o que é que isso traria no mercado hoje, né? Essa Liz Vieira, né, que você falou? Sim, Liz Vieira. Liz, é o seguinte, o mercado financeiro, ele não exige que você tenha um valor mínimo a investir, não. Você pode começar com R$100, se você quiser. O que eu não aconselho é você mesma fazer o investimento, porque você, como eu falei ali na fala que eu estava falando, vocês eu não estava conseguindo ouvir vocês, mas o investimento que você faz no mercado financeiro, o ideal é você contratar uma empresa que vai investir o seu dinheiro. Como eu falei, ela vai diversificar a sua carteira. Então, ela vai pegar os seus R$100 e vai colocar uma parte deles, e essa parte, ela que sabe, né, o que é mais ideal. Ela vai colocar uma parte dele em fundo imobiliário, vai pegar outra parte, investir em certas ações, ou em alguns tipos de CDI e tal. Então, ela vai fazer isso, tá bom? E aí, no final das contas, ela ganha uma taxa de corretagem, essa empresa que você contratou, e você vai ganhar o seu rendimento, tá bom? Então, isso é, assim, mais aconselhável. Agora, eu quero me cadastrar e eu investir, eu mesmo decidir. Pode ser feito, mas não existe valor mínimo, tá bom? E tinha outra pergunta que ela fez. Qual era mesmo, Jordão? Era se caso a Bovespa, né, que é a B3, né, quebrar, né?
A B3 ela não é possível quebrar, né? Isso não existe. Ah, mas teve a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, né? Com essa quebra da Bolsa de Nova York, não só lá, mas no Brasil, em todo lugar, a gente aprendeu que quando as ações caem demais, né, as pessoas quererem vender ações e o preço das ações vão caindo demais, a Bolsa ela tem um mecanismo chamado Circuit Breaker, ou seja, ela para. Ou seja, os negócios são interrompidos. Ninguém compra mais ação, ninguém vende mais. Parou todo mundo. Ela para ali meia hora. O mercado se acalma, depois ela abre de novo. Aí quando ela volta a funcionar, se a tendência de queda continuar, aí circuit breaker de novo. Aí ela para, o mercado se acalma, você acompanha direito, entende o que está acontecendo e volta. Se não tivesse isso, o que é que aconteceria? As ações vão começar a cair a um patamar que ninguém quer mais. Aí isso quebraria a empresa, tá bom? Então, nem a Bolsa e nem as empresas quebram, né, por conta de queda de ações de maneira exagerada, tá bom? E, além disso, né, eventualmente, se uma empresa que você investiu chegasse a falir, dentro da B3 existe um mecanismo de proteção ao investidor, que mesmo que a empresa quebre, né, existe um fundo garantidor que ele vai lhe dar o seu rendimento. Você não vai perder, mesmo que determinada empresa passe por um problema financeiro assim, muito crítico e chegue a acontecer isso, tá bom? A B3 ela tem um sistema, um mecanismo de proteção aos investidores. Professor Jordano, tem outra pergunta aqui. Isso é a pergunta da Letícia de Freitas Costa. A economia brasileira pode interferir na economia dos outros países, diretamente ou indiretamente? Como é a influência, né? Como é a interferência, na verdade, da economia brasileira, não só nos dias de hoje, mas como completo, né? Nos outros países, né? Que realmente movimenta essa economia mundial. Letícia, nós somos hoje a 8ª, 9ª economia do planeta, né? O que classifica essas economias é o PIB. Então, nós temos os Estados Unidos, né? Eles têm o maior PIB do mundo. Em segundo lugar, a China. Em terceiro, o Japão, a Alemanha e tal. Aí vem, né? Então, o Brasil é 8ª, 9ª. Nós já chegamos a ser a 5ª economia do mundo. Em 2015, se eu não me engano. Né? Então, já fomos a 5ª. O que a gente influencia e é influenciado é por essa dinâmica da economia, né? Até recentemente agora, até um mês e pouco atrás, 2 meses, o nosso principal parceiro comercial era a Argentina. Então, a economia brasileira ela tinha uma influência muito grande sobre a economia argentina. Se aqui a nossa economia é mal das pernas, prejudicava a economia argentina, porque as empresas nacionais, elas compram da Argentina, então a Argentina depende da gente para poder vender, né? E, por outro lado, nós também vendemos para a Argentina. E aí o investidor, o empresário argentino, ele compra máquinas, equipamentos, insumos que vêm do Brasil. Então, de repente, a economia brasileira vai mal, aquele cara que está lá na Argentina, esperando uma máquina que é fabricada no Brasil, ou esperando certos produtos que ele comercializa, que são fabricados aqui, principalmente sapatos, ele vai procurar comprar de outra pessoa, porque aqui a gente não está mais produzindo, não está mais vendendo. Ou está vendendo muito caro, né? Então para ele não é mais vantagem. Então, como eu falei, até um mês atrás, 2 meses, a Argentina era o nosso o principal parceiro comercial da Argentina era o Brasil. E o Brasil perdeu esse posto hoje para a China, né? Há muitos anos que os argentinos dependiam da economia brasileira. Pra vocês terem uma ideia, o tamanho do peso da nossa economia, só o estado de São Paulo, ele possui um PIB maior do que o PIB da Argentina todo. Então, a economia paulista ela é mais forte do que um país inteiro, né, e um país grande, né, que é a Argentina. Então, os argentinos não têm mais o Brasil como principal parceiro comercial. O principal parceiro comercial deles hoje é a China. E, com relação a essa questão de um país influenciar o outro, é dessa forma, né? Porque, no caso do Brasil, a gente depende hoje da China também. Há muitos anos, o país para que a gente mais exporta e de onde a gente mais importa é a China. Então, nós temos uma dependência absurda da China.
tanto para exportar como para importar. É o principal parceiro nos dois caminhos. Então, se de repente a economia chinesa passa por algum problema muito sério, vai ser refletido aqui também, tá bom? Certos equipamentos eletrônicos, componentes de celulares, de microprocessadores de computadores e tal, fabricados na China, vão faltar, né, no mercado brasileiro. E esses equipamentos, esses produtos vão deixar de ser produzidos por aqui. Isso vai causar uma escassez de determinadas coisas aqui, tá bom? Nós temos uma dependência econômica global muito grande, né? Na época que os Estados Unidos quebrou, em 1929, eles eram o principal parceiro comercial do Brasil e da Europa. Então, o mundo passou por uma crise por conta disso. Então, a mesma coisa acontece hoje. Professor Jordano, tem outra pergunta. O menino aqui quer saber, eles querem investir. Vamos lá. Mariane de Lima Vieira pergunta: você falou a respeito de contratar corretoras. Mais recentemente, vi uma notícia de um grupo que aplicou um golpe e roubou uma quantia considerável de investimentos, né, de trades. E, por sinal, faliram. Então, como que a gente pode encontrar a corretora confiável, né? Aquela corretora realmente que você se senta seguro em pegar seu dinheiro, que já é o, entre aspas, o único que a gente tem disponível a investir, e investir numa corretora séria? Olha, eu vou dizer aqui para vocês uma coisa que vocês têm que ter muito cuidado, né? Existe muita gente picareta, principalmente no que diz respeito a trade, né? Existe hoje uma corrente quase filosófica muito grande de acreditar no day trade. O que é o day trade? Você ganhar dinheiro em um único dia. Eu acho que todos os dias, no Instagram, no Facebook, porque eles têm toda rede social, pessoal, vocês sabem que elas têm um mecanismo que ela varre os scripts da sua navegação. Então, quando você clica numa publicidade, numa informação, numa notícia, automaticamente, por uso dessas tecnologias, né, essa rede sabe que você tem interesse naquele assunto, ou naquele produto e tal, por isso que você recebe publicidade daquilo, né? Então, como eu acompanho, assim, pouco nessas questões de notícias de trade, de investimento e tal, eu sou inundado diariamente por publicidade de empresas picaretas, de pessoas que prometem enriquecimento fácil, que o famoso day trade, né, que eu não aconselho, embora tenha gente que ganhe dinheiro com isso, mas eu não acho legal, você querer ganhar dinheiro em um único dia com movimento no mercado financeiro, isso praticamente pode acontecer, pode, mas é tipo uma loteria, né? O certo mesmo é você esperar aí 2, 3, 4, 5 anos com dinheiro aplicado e esquecer o dinheiro. Mas existe, tá bom? Então, o ideal é você contratar corretoras famosas, né? Tem um cara muito bom, eu sou muito fã dele, e tem um livro dele aqui, que eu comprei agora recentemente, Thiago Nigro. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Ele é proprietário de uma corretora chamada Rico, né? Então, tem algumas, eu não vou estar indicando aqui, porque acaba, né? Mas procure corretoras que sejam conhecidas, que você possa verificar na internet, que tem muitos clientes, né, que a cartela de clientes dela é muito vasta, e aí você fica seguro que o seu dinheiro não vai ser mal aplicado, mal gerenciado por eles, e nem que você vai perder numa ilegalidade dessa, né, de o cara pegar o seu dinheiro e sumir, tá bom? Então, o ideal é você realmente pesquisar corretoras que sejam famosas, conhecidas, tenham bastante clientela. Professor Jordano, você falou aí no day trade, né? E eu fiz um curso desse de day trade. Uhum. Inclusive todo aquele gráfico que você passou na frente aí, no começo do slide, né? A gente começa a analisar o gráfico, montante por montante, quais são os picos, tipo de gráficos. Assim, até dá para você ganhar um dinheiro, né? Que também não é muito, você tem que trabalhar com a questão da expectativa, tem que trabalhar com a realidade, porque é muito desgastante, né? Isso é um jogo, né? Um jogo ali, e você tem os... Tipo, ele fala lá que no primeiro dia do mês não se deve, no primeiro dia do mês, que eu digo, no primeiro dia de mercado funcionando, né? Não se deve
entrar, porque ainda está muito... Aí ele vai dando várias dicas, no segundo, e dentro de um curso como esse, a gente começa a entrar nesse meio, né? Eu até acho satisfatório demais você aqui com essas informações, porque é um meio que ninguém conhece. Aí eu faço a pergunta em cima dessa base, no seguinte, como é que você vê essa questão da economia nas escolas, né? Que um aluno desse possa pegar para ele esse tipo de investimento, estudar um pouco esse mercado e fazer daquilo ali realmente uma coisa eficaz e eficiente. Comece a ganhar dinheiro com isso, né? Ou investir de maneira correta. Como é que você vê isso nas escolas? Dessa educação financeira. Como é que você pode repassar para a gente, mais ou menos, nesse sentido? Eu acredito, Jordão, que a educação financeira ela deve fazer parte do currículo escolar, né? Não só nas escolas profissionalizantes, mas em qualquer escola, da rede privada, da rede pública, né? Eu acredito que a educação financeira ela tem que vir desde a infância, né? A criança, quando ela está lá naquelas fases da pré-escola, né? Ainda aprendendo a ler, ela entender, né? A escola pode fazer alguma atividade lúdica, uma feirinha, né? Alguma coisa assim que faça a criança entender o valor do dinheiro, o valor das coisas, quanto custa um feijão, 1 quilo de não sei o quê. Então, começando daí, devagarzinho, né? Eu vejo hoje, assim, que existe uma ignorância muito grande, falta de conhecimento, né? Muito grande das pessoas com relação a isso, né? E o controle financeiro, né? Onde gastar, o que é prioritário, o que não é, né? Como investir, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, já é assunto que talvez fosse visto dentro do currículo no ensino médio, né? Já é possível, né? Desde que a pessoa já tenha uma base lá de trás, né? Mas principalmente com relação ao controle do dinheiro, né? Que tipos de despesa fazem parte da sua vida, o que é importante, o que não é e tal. Eu abri aqui, né, para que vocês conheçam, né? Isso aqui é um site da corretora que eu citei, a Rico, né? Então, ele mostra aqui, né, como você pode diversificar, né, os seus investimentos, você contrata, né, a corretora, ela tem até uma propaganda dela, que a taxa de corretagem dela está 0, né, e eu não sei exatamente como funciona, porque eu não tenho capital investido aqui, mas ela dá bem direitinho, né, ela explica como que é rico, né, como você investir, quais são as rendas que você tem no Tesouro Direto, as rendas fixas, os outros tipos de investimento, né, os contratos no mercado futuro, né, que são as ações e tal. Tem simuladores, né, por exemplo, você pode investir no Tesouro Direto, que é o título do governo federal, né, para ele captar recursos, você tem um investimento seguro aqui, certo? Então, assim, o que precisa a gente ter cuidado é isso, né? O day trade, como eu falei, ele tem as suas críticas e tem as suas vantagens, né? Então, dá para ganhar dinheiro do day trade? Dá. Como eu falei, é possível, né? Se você conseguir acompanhar, você fez o curso, você deve ter visto aqueles gráficozinhos, né? Que sobe, aquelas barrinhas que sobe e desce, né? Se você conseguir fazer a interpretação daquilo ali e acompanhar, e no momento certo você fazer o que precisa ser feito ali de investimento, você consegue ganhar, como você falou, um pouquinho, mais ganha, mas é uma coisa muito desgastante, muito estressante, você está acompanhando, fazendo aquilo ali. Então, eu aconselho realmente quem for investir no mercado financeiro, procurar uma corretora de confiança e esperar o longo prazo, tá bom? Eles vão pegar o seu dinheiro e vão diversificar. Beleza, professor, beleza. Vamos aqui para outra pergunta aqui da aluna Yasmin Gomes Pereira. Como é que a política brasileira influencia na economia, né, como um todo, né? Não só na interna, mas também na externa, né? Porque foi feita essa pergunta aí externamente, lá na frente, mas como é que ela influencia? Como é esse jogo, né, de influência da política brasileira na nossa economia? Yasmin, falar em política brasileira é uma coisa assim, muito, muito vasta, né? Exatamente o que da política brasileira? Porque se for com relação à atuação do Banco Central, a gente sabe que o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, a cada 45 dias eles se reúnem. Aí o que é que eles fazem? Eles estudam como é que está a economia, a demanda agregada, como é que estão as empresas, o crescimento do PIB e tal.
a inflação, né? Já previamente, antes da reunião, já tem feito o cálculo da inflação atualizado. Aí eles decidem aquela história da Selic, se vão aumentar ou baixar a Selic ou manter no valor que está. Se eles perceberem que a inflação aumentou, significa que os preços se elevaram mais do que a renda. E por que os preços estão se elevando? Oferta e demanda, as pessoas estão querendo comprar muito, né? E as empresas não têm isso que as pessoas estão querendo comprar. Então, acaba tendo um aumento de preço. Isso é inflação. O governo vai lá, através do Copom, que é esse comitê, que se reúne a 45 dias, aí eles vão lá e aumentam a Selic. E aí dá um freio na economia. Isso é importante o governo acompanhar, né? Porque Banco Central é governo, tá bom? Do mesmo jeito que quando a economia está parada ou está ruim, que é o nosso caso atual, eles vão lá e baixam a taxa de juros para incentivar que as pessoas comprem, o comércio, né, capte recursos nos bancos e tal. Então a economia dá uma acelerada, né? Então eles baixam a Selic para isso. Outra maneira do governo intervir na economia é através do câmbio. O governo tem uma reserva, se eu não me engano hoje, de 200 bilhões de dólares. Eu não tenho acompanhado, sinceramente. Mas, quando o dólar está muito alto, significa o quê? Se você for importar alguma coisa dos Estados Unidos ou da China, que o comércio internacional é em dólar, vai ficar mais caro, né? Então, o que é que o governo faz? Ele vai e vende dólar, mas pelo preço dele, tá bom? Então, quando ele joga mais dólar no mercado, o valor do dólar tende a cair e fica vantajoso para quem importa. Do mesmo jeito, o dólar pode estar muito barato. Isso não acontece aqui há muitos anos, né? Mas ele estando muito barato, não é bom para o exportador brasileiro que ganha em dólar. Então, quem exporta para a Argentina, para os Estados Unidos, é pago em dólar. Se o dólar está com uma queda muito grande, o governo vai lá e vende dólar. Joga dólar na economia, compra dólar, né? Retira dólar da economia, comprando, né? Guardando no Banco Central, e aí aumenta a escassez de dólar, o dólar fica mais caro, aí o exportador, ele se beneficia. Tá bom? Então, assim, o governo ele pode controlar a economia dessa forma. É a política, né, do governo, né? Ou controlando o valor do dólar, ou a Selic controla a taxa de juros, que controla, por sua vez, o comércio, que acaba controlando a inflação. De outra forma, não sei o que você se refere com política brasileira, né? Sei lá, a política brasileira ela tem interferência em várias coisas, né? Na saúde, na educação, na infraestrutura. A gente teria que ser mais específico, tá bom? Professor Jordano, eu sei que você tem uma reunião daqui a pouco, mas vamos aqui tentar colher o máximo de informação que a gente pode de Vossa Senhoria. Você falou daquele crime, né, que é o inside trade, né? Hã? Inside trade. Pronto, é esse mesmo. O que eu queria que você analisasse? Eu queria que você desse uma explicada, e assim, porque tem muita especulação em relação a esse coronavírus, né? Em relação a que, porque foi a China que inventou, foi a China que fez, porque isso ia quebrar o mercado, e sabendo já dessa informação, né? Ia acontecer que eles iam se recuperar, e poder... Realmente, né, você vê, como é que você vê essa história, né? Como é que você vê essas opiniões e dentro de um crime de mercado como esse? Eu acho isso aí um certo desconhecimento das pessoas acerca disso. Eu vejo, fazendo aqui uma analogia, eu vejo muita gente criticar o isolamento social pela culpa do atual estado da economia brasileira. Então, a economia brasileira está ruim, o PIB está ruim, né? As empresas estão quebrando, as pessoas estão perdendo seus empregos porque está tendo isolamento, porque o governo está isolando as pessoas, proibindo as coisas. A culpa não é do isolamento, a culpa é do vírus, né? O isolamento é só uma medida contra o vírus. Para você ter uma ideia, se todo mundo, pelo menos 70% das pessoas, estivessem realmente isoladas, que nós não chegamos nem a 43% no estado do Ceará, mas se fosse 70%, certamente o que aconteceria? O vírus já tinha morrido com as pessoas que estivessem com ele,
a transmissão tinha diminuído numa velocidade gigantesca e o comércio já estava funcionando numa boa, né? Então, nós já teríamos tido a reabertura da economia no estado do Ceará, né? Então, a culpa não é do isolamento da economia, tá ruim, a culpa é do vírus. Do mesmo jeito que, independente do vírus ter surgido em Wuhan, lá na China, que eu acredito assim, que a humanidade vai ter que se repensar muito com relação a essa questão de aglomerar, de ter convívio de seres humanos com aglomeração de animais, né? Aí, agora foi descoberto há 2 dias, né, uma mutação do H1N1 numa fazenda de porcos, e que esse vírus teria uma letalidade, uma potencialidade de pandemia muito maior do que foi o H1N1, né? Então, eu acho que isso aí é um grande problema. Foi o que aconteceu no mercado de animais de Wuhan, né? Então, de lá, o vírus se espalhou. Já está comprovado, tanto por pesquisadores europeus e americanos, que o vírus não foi criado no laboratório. Ele é uma mutação natural de uma variante de um tipo de coronavírus, que existem vários tipos de coronavírus. Então, o fato da China se beneficiar com isso é igual à história que eu falei do isolamento e do vírus. Uma coisa não está associada à outra. A China está se beneficiando com a questão da pandemia porque ela foi o primeiro país a disseminar, por sinal, o número de casos lá foi bem menor do que aqui, porque o isolamento lá foi rígido, de fato, né? E a economia lá se restabeleceu logo, e a China hoje produz tudo que o mundo precisa. De máscara, a medicamento, a respirador, né? No futuro breve, veículos, né? E muita coisa que o mundo utiliza, né? Desde microprocessadores, equipamentos de hospital, tudo hoje vem da China. Então, a China se beneficiou com a pandemia mundial, não porque ela criou o vírus, mas porque ela já era o maior produtor mundial de insumos hospitalares, de equipamentos, de tudo que você imaginar, né? Você sabe que, por exemplo, o iPhone, não existe um iPhone fabricado nos Estados Unidos. Eles são fabricados numa empresa chinesa chamada Foxconn. De lá é que ela manda para os Estados Unidos, onde ele, né, é comercializado, né, para o mundo todo, né? Então, nós temos, né, as linhas de montagem no Brasil e tal, em outros países, mas a maior fábrica, né, é na China. Então é isso, né? A China é o maior produtor mundial da maioria das coisas e por isso ela se beneficiou com a pandemia. Eu não acredito nessa questão do vírus ter surgido lá de maneira proposital nem nada, não. É a minha opinião. Só dando agora para a gente, porque já são 14h51, né? Praticamente isso. Uhum. Sua reunião, vou mandar cancelar aqui a tua reunião. Já vai não agora, não. Então é o seguinte, Jordano, você como já foi meu professor e meu amigo, é um cara bom pai, um bom filho, e obrigado. Eu queria que você deixasse hoje para os meninos aqui, né, a questão, o que você poderia fazer com suas considerações finais aqui, que mensagem é que você deixaria para eles, né? Que mensagem, que tipo de rumo na vida a gente pode tomar, né? Como é que você vê essa questão de hoje, quais são as melhores formas da pessoa obter sucesso e ir atrás de uma vida cada vez melhor? Como é que você deixaria essa sua mensagem para todos nós, e principalmente para os nossos alunos? Profundo, né? Então, assim, a mensagem que eu deixo é assim, em primeiro lugar, uma palavra que vocês escutaram bastante na escola: estude, né? Estudar é o único caminho seguro que você vai ter de um futuro melhor. Então, a única certeza que você tem, e que ninguém lhe toma, é o conhecimento, né? Então, você pode ficar rico da noite por dia, de uma hora para outra, porque recebeu uma herança. Mas se você não tiver conhecimento do que fazer com esse dinheiro, você perde na mesma velocidade com que ganhou. Então, assim, estude para ser o profissional que você deseja ser no futuro, qualquer que seja a carreira. Estude para ser um excelente aluno enquanto você estiver dentro da escola. Aproveite esse momento que você está no ensino médio, né, e assimile o máximo possível desse momento, porque a vida ela é feita de vários momentos. Então, em todos eles, o estudo e o conhecimento, eles são importantes. E outras duas coisas que a gente deve ter sempre em mente é a ética e a honestidade, tá bom?
seja sempre sincero com você mesmo, com os outros, né? E seja sempre ético, né? Jamais faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Trabalhe sempre com a verdade, né? Porque isso valoriza muito os profissionais, né? A ética e a honestidade, tá bom? E estudar é fundamental, viu? Porque é o passaporte que você vai ter para o futuro que você quiser ter, é o conhecimento, tá bom? Jordão, eu lhe agradeço muito pela oportunidade que a gente teve aqui, né, de poder compartilhar esse conhecimento com vocês. Fico muito feliz, né, em colocar à disposição também, né, para que vocês precisarem no futuro, né, a gente pode até fazer mais troca de experiências, para o dia do administrador, por exemplo, né, quando se aproxima agora em setembro, né, no dia 9, a gente pode pensar, já que a gente está agora com essa novidade boa também, né, desses encontros virtuais, a gente pode pensar no momento também de intercâmbio aqui entre as duas EPs. Eu faço parte da EP Deputada Zé Maria Mello, aqui em Baraciaba do Norte, e seria uma gratificação muito grande que a gente teria também de compartilhar esse momento com vocês. Então, fica o meu convite também, viu? Professor... Pronto. Pode chamar... Tranquilo, é isso mesmo. Então, assim, professor Jordano, eu agradeço, né? A gente também agradece demais, foi riquíssimo e bem interessante, porque você sabe que a gente vai dar continuidade aqui, a gente vai se despedir de você, né? Mas a gente tem uma outra equipe para começar agora às 15 horas, e interessante, porque a questão da economia, né, como você bem falou agora por final, dando, né, uma ênfase e um conselho para os nossos alunos, de fato é muito importante essa questão da economia para os pequenos empreendedores, né, porque muitas vezes isso, na verdade, não só os pequenos empreendedores, mas, na verdade, para a nossa vida financeira, né, pode até ser muito fácil você conquistar algo, mas mais fácil é você perder se você não tiver esse controle, né? Se você não tiver um conhecimento, né, da economia. E quando nós vamos adquirindo uma certa experiência, a gente vai vendo isso na prática, né? A gente vai vendo que, de fato, a gente precisa entender de um todo para que as partes possam acontecer, né? É assim que a gente aprende, né? O conjunto. Exatamente. O aprendizado é aos pouquinhos, né? Como se você estivesse construindo um castelo, e cada coisinha que você vai aprendendo é um tijolinho que você vai colocando, né? E quando você vê, depois de muitos anos, o castelo está lá, todo bonito, né? Cheio de... Isso. E eu achei interessante até a pergunta que, eu acho que foi a Letícia ou foi a Yasmin, que falou até de notícia, né, de ter lido o jornal, ter escutado e tal. É interessante e é muito gratificante a gente ver que os nossos alunos, eles têm interesse, né, pela economia brasileira, eles têm interesse em saber como é que está, né, essa crise, o que é que pode afetar eles como adolescentes que estão se preparando para o futuro, né? Então, eu fiquei feliz, porque é difícil você, de fato, ver um adolescente que assiste um jornal, que procura uma pesquisa, né, que se incentiva nesse assunto, né? Então, assim, eu acredito que foi muito gratificante e enriquecedor, porque os meninos vão ter agora, justamente, 4 exemplos de 4 jovens empreendedores, né? Que, logicamente, eles tiveram um outro momento, né? Não foi esse momento de agora, né? Não iniciaram agora, mas tiveram as suas dificuldades, né? E que estão também no momento de dificuldade, né? Estão tentando sobreviver, né? Dentro dessa economia que está uma loucura, né? Então, assim, a gente lhe agradece demais, né? A nossa coordenadora também, a Lena, já deixou aqui o agradecimento dela, né, no chat, agradecendo pela sua participação, que foi muito, muito maravilhosa. E é isso. Se tiver algum aluno que queira fazer ainda alguma consideração, para a gente liberar o professor Jordano, e muito, muito boa. Obrigada. Obrigado, Francimile. Jordano, eu queria só lhe fazer, porque na hora que você estava falando, a gente até tentou fazer a intervenção, mas acho que a gente estava nos ouvindo. No filme, é só para mim, porque falhou na hora para mim aqui, e porque eu até passei já um filme para os meninos, né? E eu queria só que você repetisse o filme do Steve Jobs que você falou, só você falou no início qual era. Você poderia repetir?
O nome do filme é Jobs. Certo. Jobs. Aí tem duas versões. Tem uma mais recente, chama-se Steve Jobs. Eu não gostei dessa versão da história dele. Eu assisti as duas, eu passei para os meninos a última versão, mas eu já assisti a primeira, e passei para os meus alunos de outro local a primeira. Eu vou passar para eles também a primeira, que é essa que você... Francimeira, é mais, assim, da vida pessoal dele, né? A primeira É. versão trata mais da história da empresa, embora tenha como pano de fundo a biografia dele. E eu acho que tem muita coisa, assim, para associar com o que a gente vê. Tem uma boa diferença, né, nos dois, né, nos dois filmes, né, eu percebi também. Pois ótimo, era só para me confirmar qual era dos dois que você, né, tinha citado, tá bom? Então, tá bom. Muito obrigada, mais professor. uma vez, agradecer também, mais uma vez, pedir desculpa por não poder permanecer com vocês no evento, né, porque eu tenho uma reunião tudo bem. 15 horas, tá bom? Tudo bem. Mas, e fica aqui reforçando o seu convite, né, a nós, a nossa escola, com certeza será um momento gratificante, e eu fico feliz em também saber que as escolas, né, dos municípios, né, vizinhos, nós precisamos de fato ter essa união, né, assim, tentarmos nos aproximar mais dentro do nosso trabalho, né, muito bacana. Muito obrigada, e com certeza nós esse iremos... momento de distanciamento, por incrível que pareça, aproximou muita coisa, né? Sim, com certeza. E uma dessas, ela viabilizou momentos como esse que a gente está tendo. Né? Como esse. Pois obrigado, Francimeira, obrigado, Jordão, viu? Obrigada também, professor. Até mais. Tudo de bom. Um agradecimento, um abração a todos, até a próxima. Se vê, viu? Abraço. Até. Tchau.